a principal base do ser humano é a família. Com certeza. Quando se destrói a família, você tem um ser humano quebrado. Isso é um fato. E o que vem acontecendo, né, não vou apontar um culpado, porque existem inúmeros fatores que transformaram isso, mas o Brasil é um país onde as famílias são disfuncionais. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, né, que é básico, que é na base, a gente vai ter situações como essa acontecendo. Crianças que têm acesso a TikTok, por exemplo, mas não têm acesso a um material ideológico, um material didático decente, por exemplo. Né? E outro problema, né? A gente tem aí doutrinação ideológica dentro das escolas. Né? A pessoa cresce sendo doutrinada achando que o esquerdo é bom, né? Não deu certo em lugar nenhum. Nenhum lugar que foi dominado pela esquerda prosperou. E mesmo assim, ainda é pintado por muitos professores de história e sociologia que um lugar governado pela esquerda é um lugar bom de se viver. Você não acha que prática tem... não é. Você não acredita que tenha pontos dentro da política da esquerda que possam ser utilizadas? Assim... Para a gente não entrar somente num plano direita, vamos lá, vamos abrir um pouco. O que eu penso, por exemplo? Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo, tá? Mas antes você olha para o espelho, tá. Ficou bom o seu cabelo? Show de bola, muito bom, gostei. E assim, deixa eu te falar, em 2020 eu fui candidato, fiz um pouco mais de R$9.000, fiz 1.299 votos. Bom, foi bastante. Um partido pequeno, patriota, assim, partido... E sabe que partido pequeno é uma baderna, né? Pra não falar outra palavra, né? Mas o patriota cresceu muito, né? Na verdade, o patriota acabou, né? Ele se fundiu agora com o PTB, né? Agora se chama PRD, Partido da Renovação Democrática. E assim, quando eu fui candidato, eu tinha um vizinho que ele é daquela galera do Lixo Zero, ele era do Instituto Lixo Zero, era presidente, salvo engano. E aí ele me encontrou no corredor do condomínio e falou assim: Pedro, eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: claro, pô, pede aí. Cara, se você for eleito, você promete pra mim que você não vai acabar com todas as políticas de lixo zero? Eu falei assim: mas da onde tu tirou que eu iria querer acabar com Da onde é coisa manezinho? Da onde? Da onde, né? Então, assim, por que eu ilustrei essa situação? Tem uma aguinha aí, tá, Pedro? Fica à vontade. Tá, eu vou tomar porque senão eu fico sem voz, a minha voz já tá meio baqueada. Então, por que eu te contei toda essa história? Para te ilustrar o seguinte: existem políticas públicas que não são de direita nem de esquerda. Né? Lógico que a direita ela não vai tratar certas coisas como prioridade total. Por exemplo, a pauta ambiental. A gente entende que existe um equilíbrio. Né? Ao contrário, por exemplo, pega a Marina da Beira-Mar, a esquerda é contra. Eu já acho que é um baita projeto de desenvolvimento da cidade. Então, só que assim, existem pautas que a esquerda se apropriou e ela conseguiu se consolidar como a mãe daquela pauta. Por exemplo, você vê várias pessoas de causa animal, que a maioria é de esquerda, mas não que a defesa da causa animal é uma pauta de esquerda. Né? Ninguém em sã consciência, a não ser um psicopata, vai querer maltratar um bicho. Só que a diferença é que a esquerda se apropriou da pauta e quando alguém de direita tenta entrar na pauta, ele é rechaçado. Então, assim, por exemplo, a educação básica. A educação básica é uma pauta tanto da direita quanto da esquerda. Só que a esquerda conseguiu, né, criar uma narrativa de que a pauta da educação é uma pauta de esquerda. E não é. E não é. A base da educação é comum a todos. Né? Todo mundo quer uma boa educação, todo mundo quer uma boa saúde. Não necessariamente é uma pauta de direita ou de esquerda. Então, quando a gente fala assim, tal coisa não é pauta de direita, sim. Por exemplo, o que me custa? Eu falei para esse senhor, né? Eu falei: cara, o que me custa separar meu lixo? Se vai ser melhor, eu vou separar meu lixo. Para que eu vou lutar contra isso aí? Se é um negócio bom. Então, assim, mas se pinta de propósito que a direita é contra certas pautas para as pessoas ficarem contra a direita. Por exemplo, vamos falar de 2020. E o que a direita não entra nessa pauta também? Nessa questão dessa pauta, né? Porque se você tem... Vamos lá, se a esquerda ela tem coisas interessantes, a direita também tem coisas interessantes, não seria mais
plausível dos dois lados trabalharem essas partes interessantes, ao invés de estar buscando essa é minha e essa é minha, nessa você não tem direito e essa você não tem direito? Porque o político em si, ele trabalha em prol do povo, da população, não em prol dos seus interesses, né? Essa seria a forma correta. E essa questão de buscar essa pauta é minha, essa pauta é minha, está buscando para si próprio, não para o povo, correto? Correto. Então, não é mais interessante que haja esse equilíbrio entre os dois? Esse seria o ideal. Mas existe um certo fanatismo, muitas vezes de ambos os lados. Eu escuto, tanto da esquerda quanto da direita, principalmente da esquerda, né? Mas ultimamente acabei escutando da direita. Eu não posso ver a esquerda, eu odeio a esquerda. Aí você está generalizando, você não concorda? Concordo, mas assim, o que acontece? Por exemplo, essa pauta da educação que eu falei. Existe ambas as correntes ideológicas querem uma educação de qualidade, mas os meios, às vezes, são opostos. Por exemplo, eu defendo que antes de abrir novas escolas, a gente poderia comprar vagas em escolas particulares para crianças que têm o seu desempenho alto, por exemplo. Então, a esquerda já não admite isso. Comprar vagas, assim, como assim? Por exemplo, nós temos aí ensino... Vamos traduzir para uma parte prática. Claro. Ensino médio. Certo. O aluno, no 9º ano, se forma e ele vai para o ensino médio. Por que em vez de abrir novas escolas, a gente não pega a mesma quantidade de vagas que a gente abriria? Porque já é provado que se você comprar uma vaga na particular, é mais barato do que tu abrir uma vaga na pública. Isso acontece com as universidades, por exemplo. O que o governador fez agora? Em vez de abrir mais campos da universidade, que gera mais custo, ele comprou vagas em universidade particular, que o custo é menor. Por exemplo, um professor de universidade pública custa muito mais caro do que um professor de universidade particular. Então tem todo um custo agregado maior. Então assim, eu acho que deveria ser feito da seguinte forma. A educação, por exemplo, no 9º ano. Os melhores, né, fazer uma prova e ter o governo pagando numa escola particular para ele fazer ensino médio, para ele ter uma capacidade melhor. Então que a gente não vai mais, vamos lapidar um pouco melhor. Por que a gente não melhora o ensino público? Sim. Por que não busca uma qualificação melhor dos professores, uma logística melhor para os alunos e para os professores? Ter uma qualidade de ensino de verdade, não dizer que o Brasil tem qualidade de ensino, que não tem. O problema é o seguinte... Nunca se investiu tanto em educação como nos governos do PT. E nunca o nosso desempenho no PISA, por exemplo, foi tão baixo. Porque não adianta você jogar dinheiro. Você tem que investir bem. Investir numa educação de qualidade, sem doutrinação. O que acontece hoje é o seguinte, até por uma falta de valorização da figura do professor, né? Eu entendo que isso de uns 30 anos para cá se deteriorou. Né? Antigamente, o professor era uma figura respeitada em sala de aula. Hoje, o professor até apanha dentro da sala de aula. Então, o que acontece? Se deteriorou a profissão de professor e só aqueles politicamente engajados, né, de modo geral, não vou falar todos, né? Mas a grande maioria dos professores são pessoas de esquerda que têm segundas intenções com relação aos alunos, muitas das vezes, segundo as questões da questão doutrinatória. Então, se tem um objetivo de doutrinar e não de ensinar. Né? A gente pega aí, em vez de ensinar economia e empreendedorismo para as crianças, né? Até direito, né? As pessoas, todo mundo é obrigado a seguir a lei. Por que a gente não aprende na escola sobre as leis do país que a gente vive? Isso, mas tem que mudar um plano de educação lá em cima, né? Pois é, eles estão mudando o plano de educação agora para botar ideologia de gênero. Poderia botar empreendedorismo no lugar, poderia botar economia no lugar. Mas o objetivo daqueles que governam não é ter uma qualidade melhor de ensino. É simplesmente doutrinar a pautas progressistas. Mas isso há mais de 30 anos, né, Pedro? Pois é, então já começa aí. Então, aí, por que fala assim, existe muita guerra entre a direita e a esquerda? Realmente existe, mas por que ela existe? Porque a gente, não vou falar de direita, a gente como direita, a gente passou 30 anos quieto, deixando eles dominar o jornalismo, deixando eles dominar as instituições, deixando eles dominar a educação. E agora, a pauta de combater a esquerda é sobrevivência. É sobrevivência.
E aí depois, eu acredito fielmente que depois que a gente eliminar esse fantasma da esquerda, do comunismo, depois disso a gente vai ter a capacidade de melhorar muito. Mas enquanto a gente tiver um governo federal, por exemplo, que prioriza ideologia de gênero ao invés de direito e economia, a gente vai ter problemas. Então, por isso que normalmente esse fanatismo que muito se fala, na verdade uma guerra de sobrevivência. Por exemplo, a gente olha o que está acontecendo na Venezuela agora. Ali foram 30 anos de chavismo e eles foram dominando tudo. Então, a direita ela luta para sobreviver antes de lutar para botar as pautas. Né? E é isso que está acontecendo hoje no Brasil de novo. A nossa luta agora tem que ser para tirar o PT. E depois a gente consegue tentar construir alguma coisa. Mas como é que a gente, por exemplo, vai construir um plano de educação melhor se quem manda no plano de educação é o PT? Tirar o PT do governo federal. Do governo federal, não só do governo federal, né? Porque a gente vê assim, a gente tem um universo de 503 deputados federais. Mas se a gente não tiver uma oposição, tendo um partido só, né, governando o país em tudo, em todos, isso também seria domínio, né? Também seria uma certa ditadura, né? Sim, com certeza. Então, o ideal é que exista a oposição tanto da direita quanto da esquerda. O que tem que acabar é com essa rotulação de extrema direita e extrema esquerda. Concordo.